Mas aí a gente pega essa frustração, a crítica que você faz à infantilização da sociedade, e eu gosto quando você diz que você já comparou nas suas colunas, nesse momento que a gente está vivendo um pouco com a decadência do Império Romano. Ah, sim. A decadência do Império Romano, depois dela a gente entra na Idade Média. Principalmente no período chamado de Trevas, né? Pois é. Então a minha pergunta para você é essa. A minha pergunta para você é essa. Se estamos hoje nessa decadência do Império Romano, para onde vamos agora? É uma nova Idade Média que vem? Embora eu sei que você é um pouco menos crítico à Idade Média. Sim, adoro a Idade Média. Exato. Adoro a Idade Média, principalmente porque os iluministas franceses xingavam ela. Então, eu acho a Idade Média fascinante. Para onde, então, nós vamos sair depois dessa decadência de Império Romano, então, nesse momento? Quando eu faço essa analogia, eu sempre digo muitos intelectuais, alguns intelectuais, e eu, às vezes, refiro intelectuais objetivamente. Por exemplo, um dos intelectuais que faz essa analogia de forma muito clara é um sociólogo marxista vivo chamado Wolfgang Streeck, né? Ele diz textualmente, num dos textos dele, que vivemos numa época semelhante ao final do Império Romano, né? Bom, e ele tem lá a análise hermenêutica marxista da história, por que isso estaria acontecendo e tal. Eu tenho a impressão, quando eu uso essa analogia, já usei ela várias vezes em colunas mesmo, eu tenho a impressão que o mundo que a gente vive, ele está perdendo um pouco o fôlego utópico, e o sistema que a gente vive capitalista, grosso modo, é um sistema extremamente violento. Não acho que vai melhorar. Esse papo de capitalismo consciente, blá, 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 papo furado. Não, as empresas estão ficando mais conscientes, né? Redes horizontais do Castel. Primavera Árabe. Primavera Árabe, pelo amor de Deus, em 2011, cara. O que é a Primavera Árabe daquela época? Acabou, inclusive, um dos braços dela agora na história do Bashar al-Assad, né? Bom, então, eu tenho a impressão que a gente vive num período semelhante à decadência do Império Romano, justamente pela sensação de que vários fenômenos no mundo parecem sair do controle, né? Você tem um certo esgotamento do que seria a dimensão moral do liberalismo na sua origem, né? Inclusive, como eu disse, eu acho que o homem liberal nunca existiu, aquele homem racional que escolhe, né? Fazendo escolhas. Não tem coisa mais cansativa na vida do que uma escolha racional. Um inferno. Você pode passar meses tentando fazer uma escolha racional. É claro, você vai comprar uma coisa que custa R$10 e outra custa 15, talvez seja mais racional comprar 10. Se você não tem muito dinheiro, se você tem, você pode comprar até de 15. Mas as coisas nunca são simples assim. Mas eu tenho uma sensação de que o mundo está meio à deriva. E as instituições, eu acho que as redes sociais têm muito a ver com isso, as redes sociais destroem a credibilidade das instituições, corrói. Perdeu, mané, perdeu, certo? Olha onde fulano está comendo, olha o restaurante, olha o preço da batata frita, olha quem está sentado com ele, certo? Corrói. E às vezes eu tenho a impressão que nossa liderança, não só a nossa, mas falando do nosso país, não tem muito essa consciência. E aí quando vai falar, põe aquela empáfia institucional para falar. Essa moçada que vive nas redes sociais, como alguns chamam de esgoto das redes sociais, acho muito dramático isso daí, não está nem aí para isso, já está em outra, não reconhece a credibilidade institucional. Então eu tenho a impressão que o mundo está meio à deriva, sabe? Há uma grave redução da fertilidade, no sentido de escolha, não no sentido de doença. As pessoas cada vez mais têm menos filhos, homens e mulheres não querem saber de criança. Criança atrapalha o dia a dia, deixa você pobre, faz com que você não tenha controle sobre o seu Réveillon, onde você vai estar no seu Réveillon, né? As suas férias ficam comprometidas, suas noites. E os adultos, ali onde há âmbito de escolha racional, liberal, os adultos estão escolhendo, não quero isso para mim. Eu não tenho jeito, acho que não vale a pena. Aí vem com aquelas desculpas típicas da nossa época. Por causa do aquecimento global, adoro isso. Porque já tem muita gente no mundo. Porque tem fome na África. Eu acho muito... Uma das coisas que eu gosto da Idade Média é porque eles pensavam em termos de pecados. Eu acho muito operacional
os tais dos pecados, o São Tomás de Aquino, sabe? Mas assim, então, você tem então, agora sai todo dia artigo na mídia, na imprensa, sobre, hoje mesmo saiu um na BBC, traduzido, não sei se foi na Folha, onde foi, mas era da BBC originalmente, que era sobre a queda da natalidade no mundo modernizado, mesmo em sociedades muçulmanas, a diminuição da natalidade. E ali lá explicando, uma é a crise da masculinidade em relação a ter filho, fazer uma ginástica danada. A outra é o machismo, o patriarcalismo. A autora era feminista, então ela repete os clichês de sempre, né? Que eu acho que caracteriza o pensamento. Eu acho que ideologia e marketing funcionam igual, torna você cego. O marketing fazendo você acreditar é o otimismo barato e a ideologia fazendo você acreditar que aquelas 3 ideias que você sabe explica tudo, né? E, no entanto, as pessoas não querem ter filho, a natalidade, e não querem simplesmente porque escolhem. Elas escolhem ter uma vida mais simples, com menos compromisso. Para as mulheres, questão física, de corpo, mercado de trabalho, retorno ao mercado de trabalho. Pode dizer que o cara não ajuda, o que na maioria dos casos é verdade mesmo, mas qual é uma das formas de você liberar disso? Não tê-los. Eu acho que o amor natural à prole é um mito. É um mito. É um dos mitos que agora, o liberalismo moderno está destruindo, tardiamente já, sabe? Isso tudo configura uma espécie de desinvestimento no futuro próximo real, né? Daí parecido com o caos do Império Romano, a perda da institucionalidade, a entrada de referências culturais muito diferentes convivendo uma com a outra, a perda do Estado, no caso romano ou qualquer Estado hoje, na capacidade de exercer a justiça de forma que as pessoas atribuam credibilidade e fé pública, a dúvida com relação à elite, o descaro com que a elite política, no caso do Brasil, é evidente o descaro. O que é emenda PIX? Se não um descaro? Totalmente uma descaração isso daí, né? E tem vários outros exemplos. Agora, o que vem, você perguntou para mim, se eu acho que vem a Idade das Trevas, como eu disse, eu nunca penso muito no futuro, né? Mas, depois do Império Romano veio, até o ano 1000 mais ou menos, um caos na Europa. O norte da África foi todo perdido para o avanço dos muçulmanos, né? Eu acho que, não que a gente vá mergulhar numas trevas totais, eu acho que o capitalismo tem fôlego. Acho mais fácil o mundo acabar do que o capitalismo, olhando de hoje, né? Ele tem fôlego porque ele se alimenta de avanços tecnológicos, as pessoas precisam de produtos para sobreviver. Então eu não diria que a gente mergulha direto numas trevas completas, mas eu acho que pode crescer o cinismo, a violência, a polarização, acho que não vai passar, pelo menos até onde eu enxergo. Ela tende a piorar, ninguém acredita no que o outro pensa, sabe? Essa ideia de que você consegue construir um diálogo, né? É mais ou menos como acreditar que no Oriente Médio você vai construir um diálogo de fato, né? Numa terra que se mata desde a Bíblia, né? Então, assim, então eu acho que tipo treva, mas não necessariamente aquela miséria econômica que a Europa mergulhou, né? Para a gente entrar numa miséria econômica dessa monta, você sabe o Michel Houellebecq, aquele escritor francês que eu gosto muito, muita gente detesta. Gosto dele. Né? Você gosta dele? Então, o Michel Houellebecq, ele tem um livro chamado A Possibilidade de uma Ilha, em que ele descreve o mundo futurista. Ele é obcecado pela ideia da engenharia genética, né? Que aparece no final do Partículas Elementares, de forma muito sutil, né? Deu um spoiler danado, mas o livro é de 98, pelo amor de Deus, né? Então, assim, A Possibilidade de uma Ilha descreve um futuro onde você tem pessoas que vivem muito tempo, graças à medicina genética preventiva, e que não se reproduzem sexualmente, nem fazem sexo mais, que é uma coisa que tem acontecido,
Sexo é um problema, vínculo, risco de doença, da outra pessoa ficar no seu pé, você de repente cruzar com um doido, certo? Então, melhor ficar na sua, manter distância. E aí esse mundo que ele descreve é um mundo onde pessoas vivem muito tempo, graças à engenharia genética, uma certa classe social, que consegue, inclusive, seus pets vivem muito tempo também. E você tem grupos sociais que continuam fazendo sexo, são meio bárbaros, miseráveis, e que você tem que construir mecanismos de proteção contra essas pessoas, para elas não invadirem o seu território. Então eu tenho a impressão assim que essas trevas que você falou... Dá um roteiro bom para uma série, né? Dá. Eu acho que esse futuro que você falou talvez seja um pouco parecido, o mundo ficar um pouco parecido com o Brasil, com a América Latina em geral. Sabe?